Eu creio que sim, né? Então, aí ele falou que vai terminar lá mais cedo, porque ele quer estar aqui para estar trazendo os envelopes. Os irmãos estão pegando a bênção. Meus irmãos, eu falo assim, é porque eu tenho certeza da vitória. Irmão, sabe o que é certeza? É porque você já viveu, você já passou, então você pode falar. Se você for passar ali e ele tiver um degrau, que ele estiver mole, e você sabe que você já caiu ali, você vai falar, irmão, não passa lá não, porque aquele degrau ali, ele está mole e já deu problema. Então você pode falar, porque você sabe. Então, se você também recebeu uma bênção, olha, fui passando ali, de repente eu recebi um presente maravilhoso ali naquele lugar. Você pode passar por lá, porque lá você vai receber um presente maravilhoso. Porque diz assim que todos que passam por ali recebem um presente. Então eu tenho essa experiência. Eu já passei, eu já peguei o voto. E não foi só uma ou duas vezes, foram várias vezes. Porque senão eu não estaria determinando que vocês pudessem pegar um simples papel, né? E levar para a sua casa. E que Deus vai te entregar a bênção. Ah, mas o povo gosta de ficar com voto. Voto é para pegar dinheiro. Glória a Deus, também nós precisamos de oferta para a casa de Deus. Porque tem energia, graças a Deus o cômodo é próprio mesmo, né? Mas tem a energia, tem as pessoas que vêm de fora, que tem que dar passagem e tudo mais. Eu sei como que é isso, porque eu já fui, tenho ido fazer a obra e chega lá, graças a Deus tem aqueles irmãos abençoados que ajudam na passagem da gente, né? E se não tivesse essas pessoas que abrisse as mãos para estar ali ajudando a obra do Senhor, como nós íamos fazer a obra de Deus? Verdade. Nós somos um povo simples, um povo que não temos aí, né, uma situação financeira, mas Deus ele prepara. Cada um dos irmãos entra ali com 10, com 5, com 2, com 20, com 50, da forma que Deus tocar ali no coração, e o Senhor faz a obra, a viagem, a ida, a volta, ainda sobra um dinheirinho para você ficar abençoado assim, comprar alguma coisinha, né? Eita, Deus maravilhoso! Deus é maravilhoso, hein? Quando eu leio essa passagem aqui, irmãos, eu me lembro de uma pessoa que gostava de pregar essa palavra. É 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ver. Deus concede a Josafá vitórias sobre seus inimigos. Quem lembra de quem gostava tanto de pregar sobre Josafá? Eita glória! Era fogo só em cima desse povo. E ela pregava e eu ficava maravilhada. Nem sabia quem que era Josafá. E ela falava de uma maneira tão gloriosa desse rei que depositou a confiança todo dia no Senhor. E aí eu fui buscar na Bíblia para me ver direito como é que era aquele negócio, né? Aí a gente começa a entender. O pregador fala a palavra, aí você chega em casa, vai meditar na palavra de Deus, vai ver como foi que surgiu aquele milagre, como foi maravilhoso aquilo, né? Então a nossa saudosa irmã Sônia, né? Ela gostava muito de estar pregando sobre esse rei Josafá. Então vamos ficar de pé, meus amados, e vamos ler aqui em 2 Crônicas. Glórias a Deus, aleluia. Capítulo 20, versículo. Glórias a Deus. Quem encontrou diz aleluia. Aleluia. 2 Crônicas, versículo. Glória a Jesus. 17. Glória a Deus. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz sinais aparecer. Repreende ao inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. Opera maravilha, ó Senhor, manda poder.
Glória a Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Está escrito assim. Nós vamos começar no 15, 16 e 17. Está escrito assim, ó, no 15. E diz: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Calabaxandraga, e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saís ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pode assentar, glorificando o Senhor, dando glórias e glórias e glórias ao Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Graças a Deus. Então aqui nós vamos falar um pouquinho desse rei, né? Esse rei Josafá. Nós estamos na campanha Uma Carta para Deus. Então você vai escrever na sua carta aquilo que você quer para com Deus. Você vai pegar o papel, vai escrever, como se você estivesse escrevendo assim para um parente ou alguém. Hoje em dia não existe mais escrever carta, né? É o celular, a internet, mas coisa gostosa era quando aquele tempinho a gente pegava a caneta ali e ia escrever. Então hoje nós vamos voltar a esses velhos tempos e vamos escrever essa carta para Deus. Abrir mesmo o coração assim, ó, e escrever, né, Mariana? E escrever ali, ó, Senhor, meu Deus, eu sou a sua filha fulana, e eu queria te pedir assim, porque diz a tua palavra, que o Senhor nos dá grandes bênçãos, então eu quero falar com o Senhor. E vai falando com o Senhor, com as suas palavras simples, singelas, né? Como o Senhor, Ele é simples também, Ele vai nos ouvir da forma que nós falarmos com Ele. E eu quero que vocês ouçam essa palavra desse rei, para que nós possamos ver o poderio tão grande de Deus, o que Ele pode fazer quando nós realmente entregamos as nossas causas. Assim como nós vamos escrever a nossa carta para o Senhor, nós vamos estar ali rasgando, né, os nossos corações e colocando diante do Senhor as nossas necessidades. Assim como Josafá fez e recebeu a bênção de Deus, nós também vamos receber essa bênção do Senhor nesta noite. Amém? Quantos creem que o Senhor vai tirar a vitória e diz glória a Deus? Eita maravilha! Então é muita gente que vai receber vitória. Eu também creio em nome de Jesus. Bom, meus queridos, então a história de Josafá é um rei que ele tinha ganho já algumas pelejas. E ele então estava ali, e o povo revoltaram com ele. Os reinos que estavam em volta de Judá se revoltaram com ele, devido às guerras, já que ele tinha ganho. Aí então juntaram aquele povo que tinha perdido a guerra, quer dizer, então todos nós vamos unir e nós vamos diretamente contra ele. Porque se nós nos unirmos todos nós e nós formos contra ele, aí não vai ter como ele ganhar. Um por um ele pode ganhar, mas se nós todos nos unirmos e for contra ele, ele fica sem chance. Então nós vamos nos unir, e assim esse pessoal se uniram. Diz que de um lado e de outro, eles se uniram e foram então para lutar contra Josafá. E alguns, diz a palavra aqui, alguns chegaram até ele e disseram assim: olha, rei, está vendo
tinha uma grande multidão. Mas é grande a multidão. Então eu quero que os irmãos gravem na cabeça alguns. E o que aconteceu? O rei ouviu aquilo, ele temeu, ele ficou temeroso, porque é um homem de carne e osso, e ele sentiu temeroso. Meu Deus, vai vir um monte de gente contra mim. Olha, vai vir um monte de gente. Se eu ficar sabendo, mesmo a gente sendo servo de Deus, eu ficar sabendo, olha, vai vir umas mulheres aí com raiva de você, irmã Helena, tá juntando a turma aí para te pegar, e tá vindo muita gente, não é pouca não. Você dá uma temida, não dá, senhor Maurício? Meu Deus! Aí ele temeu aquela grande multidão que estava vindo, porque ele não tinha tanta gente assim para lutar contra aquela grande multidão. Aí o que ele fez? Ele se dobrou diante de Deus. Ele temeu, mas ele não correu. Ele não se dobrou diante do homem. Glória a Deus. Mas ele se ele se dobrou diante de Deus e começou a buscar através de jejum e de oração. E todo o reino ficou sabendo, e vieram também de Judá, Jerusalém, e todos se dobraram também ali juntamente com o rei, em humilhação e pedindo a Deus para que o Senhor entrasse com uma providência. Porque grande era a multidão, grande era o problema que estava para chegar ali. E ele começou a orar assim diante de Deus: Senhor, Tu que és poderoso, Tu que és dono de todas as coisas, Tu que tem todo o poderio, Tu que tem toda a força, venha de encontro à nossa necessidade. Olha nós que estamos aqui, olha as mulheres, os homens, as crianças, nós todos seremos esmagados por essa grande multidão que está vindo contra nós. E ali então ele começou a se humilhar: Senhor, a nossa força não dá. Senhor, a minha força não dá, mesmo eu sendo rei, mesmo tendo esse exército, mas o que está vindo contra nós é muito maior. Somente pelo teu grande somente pelo teu grande milagre, nós não seremos totalmente consumidos. E ali então, depois de de se humilhar totalmente ali na presença de Deus, diz ali que o Espírito do Senhor, ele veio sobre um dos que estavam ali, porque eles estavam orando numa congregação, estavam ali juntos, naquele lugar para engrandecer o nome do Senhor. E ele dizia assim: Senhor, também na oração ele dizia: Senhor, essa terra foi o Senhor que nos deu, é promessa do Senhor, pelos nossos antepassados, o Senhor nos disse que o Senhor nos daria essa terra. E agora nós estamos aqui e o inimigo está vindo contra nós para nos tirar dessa terra que foi o Senhor que nos deu. E ficou ali em Candaragai. E ele se humilhando ali na presença de Deus, o Espírito do Senhor veio e tomou um dos que estavam ali. E começou então a falar pelo Espírito de Deus. E disse: ouve-me, ó Judá, ouve-me, ó Jerusalém, e tu, ó Josafá. Aleluia. Como é mesmo a palavra que fala. Eu queria falar sem olhar aqui na palavra de Deus, mas eu creio que eu preciso dar uma lidinha ainda. A irmã falava bem assim: não temeis e nem vos assusteis diante dessa grande multidão, porque não é vós que vão pelejar, mas é o Senhor teu Deus que pelejará por vós. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus. Aleluia! 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 Aleluia!
Aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e sobre Jaziel. O Espírito do Senhor veio naquela congregação sobre Jaziel, o profeta, e disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Eita maravilha! Glórias a Deus. Então, quando eles estavam ali, o Espírito do Senhor então tomou aquele homem e, usado por Deus, ele disse para ele: não temei aquela grande multidão, porque quem iria pelejar não era ele nem o exército dele, mas sim o Senhor nosso Deus. Olha aí, meus queridos, como nós precisamos ter essa fé. Meus queridos, essa fé tem que entrar dentro dos nossos corações. Nós temos que buscar cada vez mais essa fé. Essa fé está se acabando no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Muitos outros só querem vir à igreja para ouvir revelação. Hoje Deus vai falar comigo. Mas não querem adentrar totalmente na palavra. Se é aquela pessoa que vai estar ali na presença de Deus, buscando a Deus, para estar apto para falar assim: olha, é agora Senhor, o Senhor faz por mim, e o Senhor vai abrir o céu e determinar a vitória sobre a vida da pessoa. Aleluia. Mas hoje em dia nós não queremos mais viver, mas é de carona. O irmão vai orando aí, Deus vai revelando, mas na hora de nós ir para Jerusalém também não vai ser assim, vai ter de carona não, né? Então vamos ter que estar preparados. Bom, aí, meus queridos, o que aconteceu? Ele ouvindo ali a voz de Deus, e ele disse: ó, você vai descer contra eles. Amanhã de manhã você pode descer contra eles, não precisa nem esperar eles chegar aqui não. Você pode descer contra eles, porque eles estão vindo, subindo. Você vai descer até eles, lá no vale eu esqueci o nome agora, no vale, lá embaixo. E ali, você para e só fica olhando e vê o grande livramento que eu vou dar a vocês. O que ele fez? Ele aceitou a palavra, acreditou. Pronto, Deus falou, está falado. Deus falou para mim que eu posso tomar posse, já que eu já ganhei essa guerra, que o Senhor ele está conosco, então não precisamos mais temer o inimigo. E assim, no outro dia de manhã, eles levantaram, colocaram na frente do exército os levitas, vão na frente louvando, e nós vamos atrás. Os levitas começaram a cantar, xandarábia. Olha que coisa linda. Enquanto eles iam ali, aqueles soldados com aquele rei xandarábia na frente iam os levitas cantando, dando glórias a Deus, louvando o nome de Deus, já pela grande vitória, em meio a uma situação tão difícil, em meio àquela situação tão difícil, que para eles já não era mais, porque Deus já havia falado, e eles acreditaram. Então aquele problema já não existia mais, e ali eles louvando, aleluia, Jesus, e ali louvando e aguardando o que Deus ia fazer por eles, né? E aquele monte de gente, aquele exército, né, enorme, estava vindo sobre a vida deles. O que aconteceu? Enquanto eles louvavam e iam de encontro a eles, diz a palavra que o Senhor foi arrumando emboscada. Foi arrumando emboscada, foi colocando uns contra os outros ali no meio, e eles foram brigando uns com os outros, mesmo antes de Josafá chegar. Quando Josafá chegou ali com aquele povo cantando na frente,
o livramento, é a salvação que eu vou te dar. E ali então o Senhor concretizou a palavra dele, e diz ele também que Josafá diz assim, ó, crê no Senhor vosso Deus, e crede em vossos profetas, e prosperareis. Você crendo em Deus, Ele está ali para te livrar, para te guardar. E você crendo no profeta de Deus, você prosperará. Porque ele, Josafá, acreditou na palavra de um profeta. O Espírito do Senhor, ele veio sobre um homem carnal. E aquele homem abriu a boca e determinou e falou, e ele creu e acreditou no que estava sendo falado. Ah, mas hoje não é assim. Mas hoje não acontece assim. Hoje a irmã Geni está pregando. A irmã Geni, eu não vou confiar muito na palavra dela, não. Ah, hoje a irmã Célia ou a irmã Maria Divina que está ali, eu vou, a irmã Helena. Ou a irmã Marlene que está ali. Ah, eu conheço a vida dessa mulher. É verdade? Mas quando Deus quer usar, Ele usa. E Ele determina a sua bênção, talvez, na boca de qualquer um que Ele quiser determinar. E se Ele hoje está aqui para determinar uma bênção sobre a sua vida, usando a minha boca, eu profetizo no nome do Senhor Jesus que esta peleja, ela não é vossa, mas essa peleja é do Senhor teu Deus. E Deus usar a bênção sendo recalada, derramada sobre a sua vida. E nesta noite, em nome de Jesus, glórias a Deus, ricas, sobrianas, aleluia. E diz a palavra de Deus que quando Josafá chegou com os soldados dele, com o povo dele, ele olhou, ali só tinha cadáver. Mas não era só cadáver, não. Sabe o que tinha lá também? Vasos preciosos, coisas de bens materiais que aquele povo tinha. Eu creio que seria, porque até as coisas que punham nos cavalos, os arreios, aquelas rédeas, aquelas montarias, aquelas mantas que aqueles soldados usavam, era tudo caríssimo, era tudo ouro puro, era coisa assim, ó. E o que aconteceu? Eles ficaram 3 dias. 3 dias diz a palavra que eles ficaram ali pegando os despojos, pegando aquele que Deus, além de ter dado os inimigos ali mortos, sem eles terem que fazer nada, só louvando o nome do Senhor. E ainda deu riquezas, eles ainda pegaram ali os despojos de tudo aquilo ali, ó. Eles ficaram 3 dias para levar tudo aquilo, de tanta coisa. Esse Deus é bom ou não é? Eita maravilha! Eu sou apaixonada nesse Deus. E Ele veio para nós. E o Senhor diz assim na palavra dele, lá no início diz assim, ó, e alguns vieram. Muitos hoje chegam para nós, alguns, e chega e fala, né, irmão dele, ei, mas a luta está grande demais. Nossa, como é que o senhor está aguentando tudo isso, irmão dele? Não, nosso Deus, aí a situação que está a sua vida, a sua casa lá, passando por todos esses problemas, e esses trem, não, isso não tem jeito não, e é porque não sei o que é, né, Valéria? Sua vida desse jeito não vai não, Valéria? Marlena, o que é isso? Essas filhas suas, meu Deus, isso aí, alguns, eles chegam para nós assim, ou até mesmo o inimigo vem
nome de Jesus. Não. Deus de poder, aleluia. Glória a Deus. Não quer? Glória a Deus. As palmas agradecem o nome do Senhor. Lá das mulheres. Irmã Irani, irmã. Duas aqui, falta uma. Xererei, degaço e me canta. Recebe pela fé. Aleluia! Receba em nome do Senhor Jesus. É maravilha, Deus de poder. Então ali o Senhor dizia assim. Na palavra de Deus dizia assim: alguns vieram e disseram: Ih, é grande demais a multidão. Ei, é grande demais seu problema, menino. Tem jeito não. Mas o Senhor te diz que não é você que vai pelejar, que essa peleja é de Deus. Você já não está tendo nem mais fé. Xaranagai, degaço e micou. Mas se você perder a fé, aí o inimigo realmente arrebenta. Mas faça como Josafá. Faça como ele, dobra diante de Deus. Chora e fala e reclama e peça e humilha. Olha lá aquele rei. Ele se despiu de toda a sua força e dobrou diante de Deus. E começou a orar, começou a clamar, começou a pedir. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não dou conta. Deus de poder. Mas eu dou. Minha situação é difícil. Não, eu vou resolver isso agora. Tem muita multidão. O problema está muito difícil. Mas eu dou conta. Eu resolvo isso aqui. É do meu jeito. Tá por quê? Porque eu vou fazer assim, 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 assim. E vai acontecer. Porque Deus está demorando demais a fazer. Eu mesmo vou fazer. Aí a hora que Deus tem que deixar você fazer, né? Tem que deixar nós fazer. Até nós pelejar ali com a nossa força. Quando nós vemos que nós não conseguimos, nós não damos conta, aí a gente... Ai, Senhor, me acorde, me acorde, me acorde, me acorde. Aleluia. Realmente eu não dou conta. Realmente eu não consigo, meu Deus do céu. Pensei que dava, mas não. Deus, então deixa eu humilhar mais um pouco, né? Porque há momentos que realmente não é porque nós somos ruins, não, é porque o ser humano é assim mesmo. A gente tem isso. Tem momentos que a gente desespera, momentos que nós queremos realmente fazer, pensar, não tem jeito não. Não é que nós, parece que naquele momento a gente está pensando que Deus não dá conta de fazer. Mas parece que tem aquela coisa na gente e pensa assim, não, Deus, não dou conta não. Eu vou ter que falar alguma coisa, eu vou ter que quebrar um pouco de prato aqui, e vou ter que fazer alguma coisa que não tem como, né? Tem hora que a gente pensa dessa maneira, realmente. Não é só um nem dois, não somos todos nós. Todos nós temos aquele momento assim de falar, ai, é agora que eu não dou conta. Mas são esses momentos que tem adiado mais e mais Deus operar na nossa vida. São esses momentos de recuperação que nós ficamos, que nós não aguentamos. Então hoje nós vamos pedir a Deus para que Deus venha nos dar essa força, essa estrutura, essa fé desse rei,